Vamos orar para a gente poder começar? Pedir a bênção e direção de Deus? Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem nas suas mãos o controle de todas as situações. Amém, Jesus. E pedimos, Deus, que o Senhor esteja dirigindo esse nosso encontro, de maneira tal que a nossa visão seja ampliada para o teu desejo, para a tua vontade e para a nossa vida. Fala ao nosso coração. Te pedimos por misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E aí, agora, com mais propriedade, nós temos aqui o... Consegue visualizar aí? Aqui, sim, aula 5. Isso. Pois então. Ah, sim. Esse é o ponto. Antes de mais nada, Tiago, quando ele escreve, lógico que eu já disse para vocês que ele escreve em bom grego. Na verdade, inclusive, ele tem algumas expressões e ele escreve já com foco na igreja, na igreja, e quando eu falo na igreja, não só naqueles novos convertidos, mas ele está tratando também, ele usa algumas expressões que fala diretamente ao povo judeu. Por exemplo, quando ele fala ele usa o termo carral, logo no início, né? Que quer dizer que era uma lembrança da sinagoga, da maneira como eles se juntavam, como eles faziam. E isso, lógico, quando eu falo em bom grego, em um grego polido, por isso que tem tanta riqueza em todo o conteúdo que ele traz. E hoje ele vai tratar de uma questão justamente para falar dessa igreja, desse grupo, que ele tem um significado, que ele tem uma diferença em relação ao mundo no qual ele está inserido. E a tratativa que ele faz é justamente no aspecto de que a igreja, na sociedade na qual ela está inserida, ela tem uma diferença, e a igreja e o mundo são diferentes. E quando ele usa mundo, a gente já falou disso, né? Ele usa cosmos, que tem dois sentidos, mas nesse caso aqui, ele está tratando de mundo, não é somente a esfera, não é somente o globo, mas ele está se referindo às pessoas que vivem no mundo e que não estão intimamente ligadas a Deus. E quando elas não estão intimamente ligadas a Deus, ela tem uma condição de vida, uma forma de viver, uma forma de proceder que difere um pouco, um tanto quanto daqueles que são do reino. E quando eu falo que a influência, é lógico, nesse período havia a influência helênica, o helenismo, e havia a influência forte dos pensadores gregos, mas que tinha uma visão e uma colocação com relação a um Deus superior, a um Criador, alguém que controlava todas as coisas e dirigia a história da humanidade. Tá? Eu digo isso que Platão tem uma abordagem nisso, inclusive os primeiros pensadores da igreja, os formadores do pensamento cristão, como Filo de Alexandria, ele escreve muito próximo à visão de Platão. E algumas pessoas chegam a comentar que Filo de Alexandria e Platão têm uma proximidade muito grande. E, lógico, os estoicos e os epicureus, eles têm uma diferenciação nessa questão da interpretação de que existe um controlador, uma mente superior gerindo todas as coisas. Inclusive, né, Filo de Alexandria, ele tem uma frase que, assim, considerem a contínua guerra que prevalece entre homens, até em tempos de paz, a qual existe não só entre nações, países, cidades, mas também entre casas particulares, nas famílias. Mais ainda, está presente em cada indivíduo. Observem a inexprimível tempestade que ruge nas almas dos homens, excitada pelo violento ímpeto dos assuntos da vida. E lhes perguntarão,
se é que há alguém que possa desfrutar da tranquilidade no meio do fluxo desse mar enfurecido. Lógico, esse raciocínio desenvolvido pensando na consciência grega, na consciência platônica, ele escreve da guerra contínua que existe entre homens e homens, e entre o homem e si mesmo. E é nessa linha de raciocínio que eu quero colocar para vocês o versículo 1, do 1 até o 4 de Tiago. Tiago 4, de 1 até o 4. Olha só o que Filo escreveu, Filo de Alexandria, e agora o que Tiago escreveu. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, essa parte eu acho horrorosa, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. E ele vai ainda, aí eu chute na canela. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus? Aí eu coloco para vocês o seguinte. Quando ele coloca aqui, de onde vêm as guerras? Ele está falando em guerra aqui, gente. Ele usa o termo polemoi, é guerra de aquela na época, evidentemente, de espada, morte, coisa desse tipo. Não é? E quando ele usa também o termo contendas, Macai, é batalha. Batalha mesmo. E quando ele fala assim, olha, ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para aquele povo que tem o conhecimento do grego, ele está escrevendo para aqueles irmãos crentes, convertidos, salvos por Jesus, que já conhecem a Jesus, que já tiveram a vida transformada, e ele está dizendo para esse povo, que é a nova igreja, que é a igreja chamada primitiva, que é a igreja que está começando, ele escreveu de onde vêm as guerras e as contendas que estão acontecendo entre vocês. O que vocês estão vivendo, o que vocês estão vivenciando, essas batalhas e quando ele colocou essas batalhas, o que acontecem no corpo, como escreveu, como eu relatei para vocês sobre o escrito de Filo, e da mesma maneira que Platão desenvolveu esse raciocínio, das batalhas internas que existem no homem, das guerras internas que existem nas pessoas e das guerras que existem entre elas. Aliás, o motivo de guerra não é outra coisa senão o que parte das nossas guerras internas, dos nossos desejos e ambições interiores, que partem da cobiça, do desejo, das paixões internas de cada um. Gente, nenhum país começa uma guerra contra o outro, nenhum povo começa uma guerra contra o outro, se não houver ambição, se não houver desejo, se não houver paixão e se não houver a interiorização de satisfação dos desejos de alguém. E o que ele está colocando aqui é que a origem, onde nasce, é dentro do indivíduo pessoal, de uma pessoa só. Gente, quando um exército vai contra o outro, é porque alguém começou alguma coisa que provocou uma contenda monstruosa. E muita gente vai à guerra, defende, sem saber por onde a origem. E Tiago, ele vai lá no cerne. Porque isso, gente, é a influência que move a nossa distanciar-se de Deus, a nossa separação de Deus. E outra, aí você vai falar assim, mas espera aí, Betão, dentro da igreja pode acontecer um negócio assim? Ele está tratando com crente. Ele está tratando com gente que já conhece Jesus. Olha o que nós já falamos. Nós já falamos do propósito das provações, nós já falamos da procedência das provações, nós já falamos de não fazer acepção de pessoas, nós já falamos de fé e obras
Tá? Nós já falamos da conduta cristã, da língua controlada, e ele está aí, está falando da sabedoria, e agora ele começa a falar da nossa relação com o mundo, com as pessoas e conosco. Ele ia dizer conosco mesmo, né? É redundante, mas a ideia é essa. E ele explica. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ele não alivia, ele diz com todas as letras. É lógico. Eu quero trazer também para vocês o pensamento de Platão. Por isso que eu estou falando do pensamento grego. A única causa das guerras, das revoluções e das batalhas não é outra coisa senão o corpo e seus desejos. Cícero, um outro pensador grego também, são os desejos insaciáveis os que transtornam não só os indivíduos, mas também as famílias inteiras e até fazem cair o Estado. Dos desejos surgem o ódio, as cismas, as discórdias, as rebeliões e as guerras. Aí você vai falar assim, Betão, você está querendo dizer que Tiago está trazendo essa consciência, mas você não falou que Tiago, irmão de Jesus, ele foi criado num lugar, ele foi criado fechado e ele não tinha aquela visão de mundo da maneira que Paulo tinha de conhecimento de mundo. Só que eu quero lembrá-los que nesse período eles estão debaixo do Império Romano, eles estão debaixo do que foi herdado do Império Romano, das conquistas de Alexandre, debaixo do que restou do Império Medo-Persa, debaixo do que restou da Babilônia. E a cultura grega exerce influência sobre esse povo que está dominado, está sob esse domínio, e essa influência do raciocínio, do pensamento, você vê aqui. Mas ele está evidenciando algo que existe, que o homem entendeu que existe, mas ele não controla, mas ele não domina, mas ele não tem controle sobre isso. E isso interfere diretamente e objetivamente no relacionamento com Deus. Porque essa batalha é a batalha que Paulo descreve. Da luta interna e da luta interior do homem. Desculpe. Mas o resultado disso reflete no relacionamento com Deus. O homem não tinha o entendimento disso, ele sabia que isso existia, ele sabe que isso acontece. E o horroroso é que ele pode continuar acontecendo dentro da igreja. Quando isso tinha que ser vencido, quando isso tinha que ser tratado, quando isso tinha que ser trabalhado. E é nessa questão de relacionamento com o mundo, e da maneira que nós vemos o mundo, da maneira que nós tratamos o mundo, e da maneira que nós deixamos o mundo entrar em nós e fazer parte de nós, é que interfere justamente no nosso relacionamento com Deus. Então o Tiago está tratando aqui exatamente do relacionamento do mundo e do relacionamento com Deus? Sim. Ele está mostrando para você entender de onde vem essa relação e como isso acontece interiormente. E é muito legal que ele está tratando a igreja. E aqui, ele está pegando essa experiência, essa referência que já existe e traz da cultura grega, que era corrente e conhecida do pensamento grego, e também do pensamento judaico, dentro do pensamento cristão, e aplicando para você tratar isso. Para você perceber que quando você se relaciona com o mundo, e se relaciona com as pessoas, e se relaciona com os irmãos, inclusive, você tem que saber que dentro de você tem aí um leão para ser dominado, para ser tratado. Que ele, como ele falou da língua, ele pode levar a coisas que você não vai conseguir dominar. Aí depois ele explica. Vocês cobiçam coisas e não as têm. E ele não alivia. Matam e invejam. Lógico.
Tiago está escrevendo isso aqui para a igreja, eu vou ratificar isso. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se um dos nossos pastores pregasse sem dizer que estava falando de Tiago, tinha um bando de gente que ia levantar, esse pastor está me acusando? O que é isso? Levanta da igreja, vira as costas e vai embora. E ele vai ainda, vai além, mas não consegue obter o que deseja. E olha que ele pegou e ele não aliviou. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam. Mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Opa! Então é só pedir? Opa! Aí entra aquele aspecto da satisfação do ego ou das suas paixões. E ele entra esse outro versículo, é show. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Para gastar em seus prazeres. A contundência de Tiago aqui, ela dói para quem lê. Aí você olha, você volta, quando pede, não recebe, pois pede por motivos errados para gastar em seus prazeres. E aí ele vai no outro ponto que eu acho que ele é muito forte. Ele diz, adúlteros. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. O Betão, você quer dizer para mim que o Tiago está dizendo aqui que eu não posso ter relacionamento com o mundo, que eu não posso ser... Eu estou vivendo no mundo. E aí eu vou lembrar vocês de alguns textos, por exemplo, de Isaías, porque o teu Criador é o teu marido, e o Senhor dos Exércitos é o seu nome, é o teu marido. Deveras, como mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor, lá em Jeremias. Ah, perfídia. Aqui é um texto que não é muito usado, é o mesmo que enganador, traiçoeiro, desleal, traição, infidelidade. Êxodo 34, 15 e 16. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios. E a esconder para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Evidentemente, quando o Tiago está falando aqui, adúlteros. E é lógico, eu quero lembrar para vocês também, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores. A amizade com o mundo, relacionamento com o mundo, a ponto de dizer, o mundo aqui, gente, são as suas maneiras de viver, aceitação ao que eles dizem, achar que é normal, ou então aquele crente mas o que tem? Mas o que tem isso? Não tem nada a ver. Pega nada, não. É assim mesmo. O que ele está dizendo para a gente é para a gente acordar para uma realidade de vida que não condiz com a nossa realidade depois que nós nos tornamos parte integrante do corpo de Cristo aqui na Terra. Por isso, ele traz esse raciocínio do que acontece ao nosso redor, por isso ele usa essa visão, vamos assim dizer, platônica, para abrir os olhos daqueles que estão lendo, perceberem a similaridade e a proximidade que existe
e a linha super tênue que cega. Todo esse raciocínio que Tiago trouxe aqui, a maneira como ele escreve e o grego que ele usou, é para as pessoas abrirem os olhos, perceberem a proximidade, mas perceberem o quanto estão separados. Olha a estratégia linguística, lógico, que ele utilizou aqui, e a maneira profunda com que ele chama a atenção para si e chama a atenção da igreja para a realidade que está diante dos seus olhos, mas que eles não conseguem perceber. É lindo, gente. Isso aqui é lindo demais. Lógico que a gente não pode se aprofundar muito e expandir muito, mas o que eu quero que vocês entendam é que a forma como ele escreveu esse primeiro versículo do capítulo 4 foi justamente para trazer a mente daqueles leitores que estavam lendo que existe uma proximidade da ideia e daquele raciocínio que é corrente naquela cultura, mas que não faz parte do contexto cristão. Eu estou defendendo a tese de que a maneira como ele escreveu, a forma como ele escreve, as palavras que ele usou e os termos que ele usou, tem essa visão. E, lógico, aí ele explicita, ele amplia e coloca muito claro que isso essa referência interfere diretamente no teu desejo e naquilo que você coloca diante de Deus. Evidenciando o quê? O teu relacionamento com o mundo em que a gente vive. E quando eu digo mundo que a gente vive, é com todas as suas idiosincrasias, com toda a sua forma de pensar, com toda a sua forma de viver, com a sua forma de proceder, mas que o que acham muitas vezes é normal e querem nos colocar que é normalidade, não tem nada a ver com o reino de Deus. E isso, gente, eu quero que vocês lembrem que nós já tratamos de não fazer acepção de pessoas, que nós já tratamos de... Ele está colocando isso, depois que ele já tratou claramente e deixou muito claro, olha, não faz acepção de pessoas, não trata-as de maneira diferente, independente da sua forma de pensar, da sua forma de se expressar ou das suas opções, mas que deve claramente ter o raciocínio claro de que isso interfere de maneira contundente no teu relacionamento com Deus. Aceitar o que o mundo pensa, como ele é muitas vezes oposição a Deus. Mas peraí, Betão, então eu vou ser um revolucionário agora e eu vou sair guerreando contra o mundo? Espiritualmente, sim. E não aceitando a imposição do mundo, muitas vezes você vai ser um cara chato ou uma pessoa chata. E dizer, parou, olha. Aí não. Daqui para frente eu não concordo, tá? Aí você vai ser um negacionista. Quando eu digo negacionista, eu estou falando de ciência também. Cromossomo X, Y. Deus criou homem e mulher e homem, ponto. Ah, mas hoje tem que aceitar. Não, tem que aceitar, não. Ah, tem que conviver com isso. Tem que mentir. Não, não é mentir. Às vezes só dá uma... Não faz parte de mim. E nisso, ele traz uma implicação seríssima. E de você viver parecido com o mundo, com cara de mundo, com cheiro de mundo, não é de Deus. Ponto. Ah, mas tem cara de mundo aí? Tem. Tem cheiro de mundo? Tem. Não é de Deus. O impacto disso vai ser que o teu desejo, na tua oração, no teu viver diário junto com Deus, o impacto vai ser exatamente aquele. Cobiçam coisas, não tem. Ah, Betão, a gente vive num país capitalista. E no capitalismo, você vai viver melhorando sempre. E acumular riqueza. Esse é o conceito do capitalismo.
que você acumula riqueza e você se destaca, você acumula conhecimento, você se destaca, e à medida que você soma, você se destaca. Mas aí você vai dizer, peraí, eu vou pedir para Deus isso? Eu vou pedir para Deus essas coisas? E Deus vai dizer que não vai dar? Quando pedem, não recebe. É meu gato aqui, gente, fazendo parte, querendo fazer parte da aula. Mas não se impressione. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Peraí, Betão, você quer dizer que se eu pedir conforto para Deus, o básico, Deus não vai me dar? Eu quero que você se lembre também, eu quero pegar nessa linha também, que fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão. Deus conhece a tua necessidade. Ele sabe o teu limite, e ele se lembra de você e sabe até onde você pode ir. E ele não vai deixar faltar o pão para você. É isso mesmo, Betão. Então, quer dizer que eu posso sentar na minha casa, ficar deitado em berço esplêndido, que Deus vai trazer, como trouxe para Elias, que os corvos o alimentaram? Não, não é isso. Você faz o básico, ele vai te dar condição de você fazer o básico. E quando o básico não for possível para você fazer, ele vai abrir portas para que se faça. Então você acredita que Deus muda a história? Não, não acredito que Deus muda a história. Eu tenho certeza que Ele muda a história, que Ele dirige a história, que Ele conduz a história, que Ele é Deus e Ele atua nos dias de hoje e Ele move o coração do homem. E eu sei que e creio que o coração do rei está na mão de Deus e a tudo quanto quero inclina. Então você quer dizer que Deus vai não vai me deixar sofrer? Não, não, não. Eu quero dizer que você, quando você está em relacionamento com Deus e tem a visão ampliada e entender que Deus está no controle, que Deus está dirigindo a sua vida e que Ele cuida de você. Olhai para as aves dos céus, que não fiam nem tecem, porém nem mesmo Salomão, com toda essa riqueza, se vestiu como um deles. Olhai para os lírios do campo, que não fiam nem tecem, porém nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um deles. Olhai para as aves dos céus, que não colhem, nem semeiam, porém vosso Pai Celestial lhes dá todo o alimento. Quanto mais vós, homens de pouca fé. Mas o que ele está colocando? Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. A tolerância. Então eu vou ser intolerante agora. Aí a nossa cultura hoje prega que é o politicamente correto. Politicamente correto é você aceitar as pessoas. Não, aceita as pessoas como elas são. O mundo é assim mesmo. Não, a igreja não. A igreja não aceita o mundo como ele é. A igreja não aceita o pecado como ele é. A igreja não aceita a corrupção do mundo como está. Aliás, o Brasil hoje tem um grupo que grita que não aceita isso. Tem um outro grupo que fala assim, não, peraí, tudo bem. Desculpe a colocação. Qual é o problema se ele foi corrupto? Ele pode voltar a governar sem problema nenhum. Desculpe a colocação, mas ela é muito pertinente nesse caso. E aí, ele continua. Ou vocês já acham que é sem razão que diz a Escritura que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. E esse é um versículo que o próprio William Barclay, um dos grandes comentaristas do Novo Testamento, Augusto Nicodemos também, que eu uso como referência, e também Hernandes Dias Lopes, que também é uma outra referência que eu gosto, que inclusive bastante contemporânea. Eles dizem que esse é um dos versículos mais difíceis de se comentar. Por quê? Quando o Tiago escreve, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz,
Aí você pensa, é um texto que ele vai citar, que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Aí você pode me perguntar, então, que trecho é esse que fala que o Espírito tem ciúmes? Queridos, não existe uma referência bíblica com essa colocação. O que nós temos, tá? Inclusive, esse ponto de atenção, vários pontos. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Deuteronômio 32, 16. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é. Irritaram-me com seus ídolos inúteis. Parece que tenho ciúmes de quem não é meu povo. E eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Deuteronômio 32, 21. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestará culto, porque eu sou Deus, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e esse zeloso, tá? Tem o aspecto de ciumento, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. E também, nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor teu Deus, cujo nome é zeloso, e de fato, Deus zeloso, e também está em Êxodo 34, 14, e Zacarias 8, 2. Zacarias ouve Deus dizer, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. E nesse aspecto é que entra justamente essa colocação que Deus é ciumento e, lógico, sou Deus zeloso. O que Tiago está colocando aqui é para trazer à memória que Deus, que é Espírito, que fez habitar em nós, que diz que o Espírito que fez, tem fortes ciúmes. Ou seja, cuida, zela do amado, tem zelo, tem cuidado pelo amado. Por isso, porque cuida, porque zela, porque ama, e entende que esse amado, esse cuidado, esse que é precioso, precisa entender e ter a visão que tem que andar separado. E a esse que tem que andar separado, que tem que ter uma nova postura, que tem que ter uma nova visão, que tem uma relação com o mundo que é diferenciada, sabendo que ele não é mais do mundo, que não é mais desse planeta, que não é mais dessa geração, que não faz parte desse grupo que se corrompe, que busca a iniquidade, que vive no pecado. A esse ele concede graça maior. Percebeu o raciocínio que ele desenvolve, que ele vem desenvolvendo em toda a carta. E aqui ele traz o clímax e diz a ele, mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Com esse raciocínio e esse background que ele está trazendo, ele está dizendo que ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, que, humildemente, entendendo a sua posição, entendendo a sua colocação, entendendo a sua posição diante do mundo, não se exalta, mas uma condição humilde a ele diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo com ênfase, com todo esse raciocínio de o mundo não faz parte de mim, desse mundo eu não faço parte, essa situação não é minha, eu tenho que perceber que quem está envolvido está ligado diretamente ao mundo, está envolvido e imbuído no mundo, está intrínseco ao mundo, não está resistindo ao diabo. Entenda o raciocínio que ele está desenvolvendo. É uma carta na qual ele vem desenvolvendo vários raciocínios. E esse é muito forte. Esse é muito contundente. E claramente, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É essa a ideia. É esse o raciocínio que ele está desenvolvendo. E olha que legal. Se opõe aos
orgulhosos. Eu quero dar só uma ênfase no orgulhosos aqui, que é uma coisa bem interessante. No caso aqui, orgulhosos, hiperefanóis, o hiperefanóis é aquele cara que eu sou última bolacha do pacote, rei da cocada preta, eu sou o tal, e cuidado, ele está escrevendo para a igreja. Lembra que ele está escrevendo para a igreja. Orgulhosos dentro da igreja. Mas tem gente orgulhosa dentro da igreja? Tem. Lembra que ele começou tratando os mestres? Lembra que ele começou tratando os mestres e a maneira como ele tratou os mestres? É a mesma carta, nós estamos na sequência. Lembra que ele falou para não fazer acepção de pessoas? Lembra que ele falou também que Deus trabalha nos corações e é por isso que tem as provações? E é para todo mundo? Quando ele fala orgulhosos aqui, ele está tratando aquela pessoa, ele está dizendo aquela pessoa que os doutores da lei são orgulhosos da sua cultura. Hoje nós temos pessoas orgulhosas pela roupa que veste, pelo carro que tem, pelo lugar onde moram, ou simplesmente tá? Pelo que acham que tem. E esse hiperefanóis, ele está falando justamente dessas pessoas que têm esse conceito que eu estou acima dos outros. Dentro da igreja, gente, eu gosto muito da expressão que o pastor Zezinho costumava usar nas suas pregações, o pastor Zezinho, que era lá de Mauá, que foi zelador da igreja há muito tempo, ele fala que aos pés da cruz, o piso é plano. Somos todos iguais. Não tem diferença. E isso é para você pensar no relacionamento dentro da igreja. Fora do mundo. Gente, lembra Jesus? No dia que foram prender Jesus, Judas teve que ir lá e dar um beijo nele. Sabe por quê? Apesar que o beijo da traição, aquele negócio todo, mas... Porque Jesus era tão comum, era uma pessoa tão comum que você olhava para ele, você não sabia que, no meio do povo, quem ele era. Os guardas, para prender Jesus, combinaram lá com o Judas, vai dar um beijo nele, porque para saber que é ele. Senão não saberia. No meio do grupo, no meio dos discípulos, ele era o comum. Mas ele era mestre. E os discípulos sabiam que ele era mestre. Mas a sua postura, o seu jeitão, se olhava, parecia um dos outros. Era junto com os outros. E por isso que Tiago tem essa colocação e está falando uma carta mandada para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que conhecem as Escrituras, para aqueles que conhecem a lei, para aqueles que conhecem a graça. E ele coloca essa palavra que tem esse peso para que eles entendam. Opa, presta atenção. Repetindo. Mas ele nos concede graça maior, pois essa Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí, com esse raciocínio, portanto, submetam-se a Deus, ande debaixo do controle de Deus. Deixa Deus dirigir a tua vida, deixa Ele controlar, deixa Ele conduzir, deixa que Ele faça, deixa que Ele conduza, deixa que Ele te use. Resistam ao diabo. É que nós devemos resistir. Lógico que isso você vai ter que ter visão ampliada. Quanto mais perto de Deus, quanto mais perto da luz, mais claramente você enxerga o que é trevas. Mais claramente você enxerga as ciladas dele, as armadilhas que ele prepara. Mais claramente você percebe isso não é de Deus.
Isso não vem do alto. Isto é armadilha. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Gente, quando ele coloca resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, ele está fazendo uma declaração aqui espiritual de que nós não estamos mais desse mundo. Olha, perceba a colocação. Eu não pertenço mais a esse mundo, eu não me associo mais com esse mundo, eu não sou mais parte desse mundo, apesar de estar vivendo neste mundo. Eu sou cidadão dos céus. E cidadão dos céus, ele diz ao demônio, sai. E o demônio não tem que discutir, ele simplesmente tem que sair. Muitas pessoas estão controladas e dirigidas pelo diabo. Eu me lembro uma ocasião, eu estava lá em Jardim do Estádio, e na calçada da igreja, estava uma moça andando, eu a cumprimentei, e ela não dizia a palavra inteligível. Estava na mesma calçada, uma diaconisa da igreja e um outro irmão. Eu tinha passado lá para pegar uma pessoa para levar de carona para São Paulo. E essas pessoas estavam lá porque tinha reunião das irmãs, ia ser às 2h30 se eu não estou equivocado. Alguma coisa assim. Quando essa jovem veio e eu a cumprimentei, ela respondeu não inteligível, na hora, naquele mesmo momento, com toda a convicção veio no meu coração, é demônio. E eu repreendi. E ela, o demônio, com toda aquela expertise que lhe é peculiar, se manifestou. E eu disse para os irmãos, é demônio. Ô, Betão, você é o cara, hein? Você, não sou o cara, não. Sou o pé de chulé, gente. E Deus é que tem misericórdia. Ah, então você estava super ligado, super conectado com Deus, hein, Betão? Não, eu estava indo para São Paulo fazer trabalhar. É no dia a dia, quero dizer para vocês. É no dia a dia que você vai perceber a manifestação do demônio nas pessoas, nas circunstâncias ao seu redor. E nesse momento, resistir a ele, aí ele pode dar o que no direito, né, para quem é advogado, sabe que é o juris esperniantes, né? Quando o advogado de uma das causas percebe que perdeu, aliás, inclusive os nossos senadores usam muito na CPI, né? Quando ele percebe que o argumento é fraco, eles começam a pular e gritar e levantam a voz e tudo mais, né? É juris esperniantes no latim. É o que o diabo faz. Aí ele se manifesta, esperneia, grita, faz aquela palhaçada toda. E com você não vai ser diferente. Quando você perceber a manifestação dele e você resistir, ele vai fugir. Ele vai espernear, ele vai gritar, ele vai querer fazer chacota de você. É ele resistindo. É você resistindo e é ele fugindo. Ele sabe que perdeu. Porque o diabo sabe que está derrotado. Ele já foi derrotado quando Jesus subiu na cruz do Calvário. O diabo já sabe que perdeu. Ele já sabe que está derrotado. O que o Tiago está nos dizendo aqui é para lembrar. Ele está formando na igreja uma cultura, um raciocínio de que não temos nada a ver com esse mundo. O mundo está separado de nós. Tem que entender que devemos estar debaixo do controle, do domínio de Deus, que aí a graça nos alcança, nos envolve. E submetendo-se a Deus, resistimos ao diabo, ele foge. Ele não vai ter espaço na tua vida. Nos pequenos detalhes. Eu vi que eu não me lembro o nome do pastor que disse: o diabo está sempre residindo nos detalhes. Tome cuidado com isso. Resistam ao diabo e ele vai
fugir de você. Ele não permanece. E aí, com essa dica, com essa orientação, aí ele vai para o versículo 8. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Mas antes de tudo, ele faz o seguinte, ele dá uma na canela de novo. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Percebam que ele não alivia. Perceba o processo que Tiago está trazendo. E ele está dizendo para você, ó. E aqui no caso, quando ele usa pecadores, hamartoloi, o hamartoloi aqui é aquele pecador contumaz. É aquele que constantemente chega para Deus e fala assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Ele peca no varejo e pede perdão no atacado, porque é multidão. Como eu disse para vocês, ele vem aqui e diz assim, ó, eu estou escrevendo para vocês, gente, tá? Se aproximar de Deus, que ele vai se aproximar de vocês. Só que ele diz o seguinte, parou. Pecador contumaz. Eu quase que eu coloco aqui. É bandido, meu. Para! Pecador! Limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mente dividida, sabe o que ele está dizendo aqui, gente? Fica naquela dúvida. Não, mas até aqui não é pecado. Ou aqui não, daqui para frente é pecado. E fica nessa dúvida. Só para reforçar o raciocínio, eu quero... Túcides, assim emprega a... Melhor ainda. Mente dividida, coração pecaminoso. Aí ele vai assim, ó. Entristeçam-se. Está na sequência. Talai porosati. Talai porosati é uma palavra grandona. Ela está dizendo o seguinte. Esse entristeçam-se é como um exército que está indo para uma batalha, está chegando na batalha, aí chega no meio do... Tá todo mundo lá. Quanto vai demorar? Quanto tempo vai demorar? Quantos dias vai ser essa batalha? Ah, vai ser daqui a alguns dias. E o que nós temos aí para suportar esses dias? Acabou o suprimento. Faltou o que comer, faltou munição, faltou arco, faltou flecha, tá faltando tudo. Faltou cavalo, faltou batalhador, faltou soldado, tá faltando tudo. Você está indo para a batalha. Pecador. Purifiquem o coração. Entristeçam-se. Sintam como se você fosse para a batalha e você estivesse completamente desarmado. Lembra que ele falou resistir ao diabo? E ele fugirá de vós? Agora, o que ele está colocando? Se você está debaixo do pecado, você está debaixo da imundície, está nessa condição de pecado, cara, desculpe meus irmãos, minhas irmãs. Você tem que se entristecer e perceber que você está desarmado, desguarnecido, está perdido, está abandonado, está à deriva no meio do oceano, sem remo, sem vela, sem comida e sem bebida. Percebeu a força que tem essa palavrinha? E aí que você entende por que ele diz, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria. Troque o riso por lamento e alegria por tristeza. Percebeu a força o grego, como ele é bonito nesse aspecto? Quando a pessoa que conhece o grego profundamente lê isso aqui, ele, opa!
Se eu não resistir, se eu estou debaixo do pecado, se eu não me aproximei de Deus, eu estou perdido, eu estou abandonado, eu estou à deriva. E sabe o que eu tenho que ir? Aí ele dá a solução. Você está nessa condição. Se você perdeu a referência, se você viajou na batatinha, se você está longe, humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhem-se diante do Senhor. Ele conserta, Ele repara e Ele restaura. Aí no versículo 11 e 12 ele disse, irmãos, olha, depois com esse background todo, ele fala, irmãos, não falem mal dos outros. Aqui é fofoca. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Sabe o que é legal? Quando ele fala, esse falem mal aqui, catalalaleite, é dizer o seguinte, fofoca, intriga. E falar quando a pessoa não está perto. Falar pelas costas. Traição. Fofoca. Maledicência. Ô, Betão, mas a gente não tem essa dificuldade, porque a igreja nem está se encontrando agora. Um dos grandes problemas da igreja, não só hoje, mas desde aquela época. Era isso aí. E hoje em dia, também acontece. O Betão está querendo dizer, está acusando a igreja de maneira alguma. O que o Tiago está fazendo aqui? Ele está trazendo à tona e advertindo como nós devemos tratar o nosso irmão. Porque quem fala ou julga seu irmão, fala contra a lei. Peraí, Betão, mas a gente não falou que nós já estamos acima da lei? E Tiago está mostrando ali que está falando contra a lei. Lembra que ele está falando para judeus que conhecem a lei e para novos convertidos. E a lei, para eles, é uma referência. E é por isso que ele diz, quando você julga a lei, uau! Quando julga a lei, está dizendo o seguinte, você não é só doutor da lei, você é juiz da lei. Não a está cumprindo, mas se colocando como juiz. E ele fala o seguinte, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Para colocar medida? Para colocar defeito? Ou para fazer afirmações? Ainda mais no momento que ele não está. Quando ele não está, é que é o horroroso. É dizer o que você acha do outro sem ele estar presente. Irmão em Cristo, fala na presença. Irmão em Cristo, fala na presença. Se a pessoa não está, não comenta. Ah, é só um comentário. Não, não é só comentário, não. Isso é língua pecaminosa, é língua controlada pelo diabo. E não resistiu ao diabo, não resistiu ao desejo. É a fofoca, é a maledicência. E agora no Brasil também, tá? É criminalizado. É crime. Ah, dá indenização? Dá. E o juiz, ultimamente, tem atribuído pena. A menor que eu vi foi de R$30 mil. Falou contra a pessoa, pode até estar certo. Pode até... Ah, tem razão de dizer. Ele é mesmo, tá bom. O cara vai de processo e ele ganha. Ponto. E aí, indo para o final, agora, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos por ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam
das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer bem e não faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, ele fecha com chave de ouro. Ele diz assim, olha, foi vocês que se vangloriam nas suas pretensões, ou seja, alazoneais. Acha que é superior, porque tem projeto. Lembra que nós falamos de um pouco de orgulho e agora de pretensão. E sai soltando aos quatro ventos aí, olha, semana que vem faremos aquela viagem, ou estaremos em tal lugar, e compraremos, e faremos. E... Para com isso. Você é maligno também. E quando ele está falando aqui, hoje, amanhã iremos para esse lugar, e porque naquele período também, o período que Tiago está escrevendo essa carta, havia muitas terras que não estavam ocupadas. E algumas pessoas que entendiam que formar uma comunidade nova, debaixo do Império Romano, ir para uma terra nova, nova no sentido de estar desabitada. Esse novo mundo, né? E o novo mundo foi conhecido como Europa depois. Nesse período aqui, Alexandre o Grande já tinha dominado toda aquela região. Mas o que acontecia? Algumas regiões estavam desabitadas. Aí o cara falava assim, poxa vida, se eu for lá e começar um grupo, plantar, cuidar de gado, e levar um judeu que sabe mexer com dinheiro, já expliquei para vocês que o judeu tinha o domínio do câmbio e tinha o domínio dos idiomas. Ficar escravo no meio desses povos, conhecia, aliás, inclusive Tiago, a sua língua natal era aramaico. Por isso eles dizem, vamos lá para esse lugar, e lá vou fazer negócio, vou ganhar dinheiro. Ele está dizendo o seguinte, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. Que é a sua vida, vocês são como neblina. Parece um pouco depois dissipa. A nossa expressão, que conhecemos a Deus, que temos relacionamento com Ele, que vivemos junto com Ele e que fazemos parte do seu reino e somos cidadãos dos céus, deve ser, se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou faremos aquilo. Se Ele permitir, porque é assim que tem que ser. E não vou dizer, eu vou fazer porque eu... Não é porque eu sou tal. Não é por vanglória. Eu vou dizer porque Deus está no controle. Eu entendo. Agora eu tenho a visão que Deus está no controle da história, Ele dirige a história e a minha vida é dirigida por Ele. Por isso eu ando com Ele, juntinho dEle, pertinho dEle. Por isso, eu sei que eu resisto ao diabo, que eu me submeto a ele, que eu sou humilde, que eu trato o meu irmão no mesmo pé de igualdade. Por isso, eu sei que eu não preciso me vangloriar, porque o meu valor não está para o mundo. O meu valor é ele que vê, porque ele me conhece por dentro, não o que está por fora. E eu não preciso fazer propaganda para aparecer por fora. Eu devo deixar ele dirigir e me conduzir. Tiago está dando essa orientação. Está dizendo para as pessoas entenderem como deve proceder, como deve ser, e como deve se portar e como deve proceder. Lógico, esse capítulo ele é riquíssimo nesse aspecto de ensinar a viver em comunidade e em contato com o mundo. E eu tenho que dar a palavra para vocês, e eu vou encerrar por aqui. Domingo que vem, a gente continua no capítulo 5, que inclusive tem muita ligação com esse. E agora, vou aproveitar esse tempo, palavra de vocês. Comentários para somar ou dúvidas. Fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Posso somar? Sim, querida.
Esse é o propósito. Eu achei muito boa, né? A palavra, bem esclarecida. Ele não foge do assunto, né? Ele fala assim no 3, vós que não fica se fazendo muitos mestres sem realmente ter um viver, né? Cristão. Exatamente. E aí, quando ele vem aqui ainda no 3, ele fala assim, pois no meio de vós, no 14 ele fala, essa nossa sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Nós cristãos, é claro que a gente fala que o mundo, ele é bom, foi feito por Deus, mas a tendência, a maldade, o inimigo, o mundo jaz no maligno, né? Porque o coração do homem foi obedecido a Satanás lá no Éden. Então, é Deus que vai resgatando as almas. Então, ele diz assim, a sabedoria que desce lá do alto, ela é terrena, animal e demoníaca. Ele esclarece muito bem para eles o que estava se passando no coração de muitos que se faziam mestre mesmo, que influenciavam o corpo de Cristo. Eles tinham grande influência, porque eles estavam como mestres, ensinavam isso. E não tinham vida, não era na prática. Então, ele está falando a incoerência disso. Ele fala, porque a sabedoria lá do alto, ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia. Tudo que foi falado aí, a gente já sabe, bem clarinho isso. Aí ele fala, ora, em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Aonde tem o Espírito de Deus, a harmonia, a paz, porque o líder ele vai conseguir conciliar, mostrar, ele não vai dividir, esse líder que segue a Deus. Aí ele fala aqui, de onde que procede essas guerras que estão no meio de vós, as contendas? De onde, senão dos prazeres que militam nas suas próprias carnes? Vocês só pensam no mundo, nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo. Aí ele fala assim, cobiçais e nada tendes, vocês vivem cobiçando as coisas até de Deus, que Deus dá, que Deus faz. Mas vocês não têm nada. Por quê? Vocês matais e invejais. Quando ele fala lá atrás, que ele fala a lei, vocês, quer ver? Teve um lugar aqui, ele vem continuando falando da lei para eles. Tem um lugar que ele falou assim, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também de novo, não matarás. É que ele fala, quando você odeia um irmão, julga um irmão, você já matou ele no seu coração. Então, aqui ele está querendo dizer, não que eles estavam lá matando, tinha criminoso lá matando gente, mas vocês estão, matais e invejais. Está acontecendo isso aqui no meio. Vocês estão matando irmãos aqui, matando o povo aqui. E nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerra. Eles até tentavam querer as coisas de Deus, mas eles não limpavam o coração, não tinha jeito. Aí ele fala, nada tendes, porque vocês não pedem. Vocês não pedem para o verdadeiro. Vocês têm que se voltar para Deus, porque vocês não têm nada de Deus. Vocês não buscam a Deus. Vocês não vão ter nada. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Vocês só pensam em vocês, no mundo, nas coisas. É aquele que quer a religião, mas ele quer continuar do mesmo jeito que ele é. Fazendo tudo que ele gosta, o que agrada a carne dele. Tendo amizade com tudo. Vou numa festa, eu faço tudo que todo mundo faz lá. Se tiver adultério, eu também estou nessa, porque eu também sou moderno. E não para ali. E aí eu venho correndo aqui nesse versículo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aí ele diz assim, mas resisti ao diabo, porque vocês pensam que estão se sujeitando a Deus, mas também dão lado para o diabo. Vocês aceitam a outra parte. Ele fala, isso é ânimo doble. Isso. Você tem que, se você se sujeita a Deus, tudo que é do diabo, você fala, não, isso é do diabo. Não que o mundo seja mau, tem pessoas muito boas. Jesus convivia com os pecadores,
mas ele ia com Deus e não deixava misturar na coisa mundana. Ele ia ali, trazia e resgatava os que estavam lá. Porque senão a gente tem que realmente se dividir e eu não ponho o pé lá. Porque Deus fala, resistir ao mal, aquilo que está no mundo, que é de Satanás. Por isso que um dia eu comentei que quando Deus entra em nós, ele não mata, ele não tira, não mata a nossa natureza. Ela convive aqui, eu que tenho que deixá-la sobrepor a outra. É bem isso que acontece aqui. É aquilo que você falou, temos um leão dentro de nós, aquele que se alimentar mais, ele vai vencer. E até o fim neste mundo, o reino de Deus é isso, é você... Aqui é uma passagem para a gente se preparar para o céu. Se a gente aqui não conseguir realmente fazer que o reino de Deus sobressaia, não tem jeito de você viver nesse reino de Deus no futuro. Aí esse mas é isso aí. É o que aquele que aceita tudo tá bom, bem aquilo que você explicou. Que a gente está moderno, tem que aceitar todas as coisas. Claro que nós vamos... A nossa luta é espiritual. Sim, nós não temos exatamente. Que ficar contra algumas pessoas algumas doutrinas que o mundo pratica aí, que a gente não comunga, porque Deus fala que é o contrário. Mas a gente tem que estar em oração, que a gente puder fazer por eles, para trazê-los como o Paulo estava fazendo aqui, o Pedro, o Tiago. Eu também fico com o Paulo. O Tiago estava trazendo eles para isso, ele está mostrando para onde que está indo aquilo ali, aonde vai chegar essa liderança, esse povo que fala, porque todo mundo vai lá perguntar, é certo isso? O cara que prega, que fala, é ele que me influencia. Por isso que ele diz aqui também, embaixo. Aí ele fala, afligi-vos, lamentai e chorai. Quando eu li esse versículo, eu ficava pensando, meu Deus, a vida cristã então tem que ser de tristeza? Não. A vida cristã é abundância, é alegria, é paz. Só que para estes caras aqui, eles podiam agora, ele está falando, mostrando a situação do coração deles. Tem que ser afligir, tem que estar lamentando e chorando, porque vocês têm que se converter a Deus e buscar a Deus. Ele está mostrando, não adianta você ficar enganado aqui no meio. E aí e esses irmãos aqui, ele fala mais no sentido de, ele fala mesmo, se chama um irmão de tolo, um que Jesus também salvou, que ele tá começando, ele faz tanta coisa errada porque ele não conhece a palavra, e todo mundo, e você chama ele de tolo, ele fala, você já mandou para o inferno, você vai para o inferno por causa disso, porque está chamando um que Deus salvou. Então, ele fala que a gente tem que resgatar esses do nosso meio, trazer aqueles fracos, aqueles doentes, como ele fala, pegar a ovelha doente e cuidar dela, e curar aquelas feridas e passar o remédio. Aí ele fala assim, irmãos, não faleis mal um dos outros, aqui é mais no sentido já de, você já julga o irmão. Até a gente saber que não é para falar do outro, é para falar com o outro, aquilo que você falou. Está entre vós, confessai os vossos pecados um com o outro. Todo mundo, eu também, todo mundo. Não tem um pecador, eu não. Por isso que é comunhão. Irmão, eu pisei na bola com você. É ali, não precisa contar em público lá o que eu fiz. Mas você chega no irmão e fala para ele, isso é comunhão. E aí ora junto, e aí acerta tudo. É isso que é o viver cristão, ele quer dizer, né? Aí ele fala, ainda vocês têm a pretensão de dizer, eu vou aqui, eu vou ali, eu faço, eu aconteço. Ele fala assim, quem que pode acrescentar um ano na vida de vocês? Vocês falam, eles falam assim, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro, só pensando neles mesmo, no mundo e como eu vou ficar rico. Aí ele diz assim, o que é a vossa vida? E isto aqui é diferente da vida de um cristão. Deus fala que a nossa vida é muito preciosa. É aquele versículo bem colocado que você colocou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você precisar. E ele fala assim, não cai um cabelo da vossa cabeça, se eu não permitir. Se as aves eu cuido, se eu cuido dos lírios, imagina vocês, meus filhos. Então, aqui é bem diferente deles.
Porque nós vamos falar, a gente não tira Deus da nossa vida. Você vai ali ou vai aqui, se Deus quiser, vamos comigo, Senhor, eu vou pegar meu carro, vamos comigo, eu vou lá, dar paz. Não é assim que é o cristão? Eu acho que isso aqui Exatamente. é uma coisa rotineira já, virou rotina. Às vezes você fala, você Prática até de está vida. pensando tanto, mas você não sai sem a companhia de Deus. É assim ou não é, na vida de um cristão? Exatamente. Não é assim? E aqui ele fala, em vez disso, o Senhor sabe nossos dias e o diabo não rouba a nossa vida da mão do Senhor, tá? E o mundo não. Eles matam, eles morrem, eles fazem, eles acontecem. É isso que ele diz aqui. Passa como a neblina. Mas a vida do cristão, eu estou só querendo dar essa ênfase na diferença, para a gente não banalizar e pensar que é assim também conosco. Nós, é muito preciosa, nossa vida é importante para Deus, daqueles que temem. Aí, em vez disso, vocês deviam dizer, aí ele fala como é que nós cristãos devemos fazer. Se o Senhor quiser, não só nós viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Minha vida está na mão de Deus. Se Ele quiser que eu morra hoje, se for por Ele, louvado seja Deus. Se for amanhã, louvado seja Deus. Se Ele quiser que eu espere até a volta dele, louvado seja Deus. Estou com Ele e não abro, não é? É isso aí mesmo. Aí ele fala assim, que toda a jactância, tudo aquilo que você acha que você é dono, que você faz, que você acontece, ele fala que isso já é maligno, por sua conta. Por isso que no Salmo e Provérbio ele fala muito, o homem faz planos, mas Deus é que dirige aquele que tem Deus. Ele deixa a gente fazer. Ele fala assim, ele conduz os nossos passos nos nossos planos. A gente faz um planinho errado, mas ele vai acertando o nosso eixo. Tantos fizeram coisa errada, a Bíblia nos mostra. Toma lá, está demorando o filho, pega a escrava e tem o filho. Mas Deus aparelha e conduz a gente, porque nós somos dele, tá? Então, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, como quem diz, agora vocês estão aqui no meio, vocês estão sabendo tudo, nós estamos em obrigação, aqueles que sabem, de falar o que está acontecendo. Por isso que a Bíblia diz, pastores, conheçam o estado das suas ovelhas. Tenham comunhão com elas, misture com o povo. Saiba o que pensam, para que você trabalhe nessas áreas da vida das suas ovelhas, para que elas cheguem lá. É isso que ele está fazendo aqui. Louvado seja Deus. Exatamente Amém. isso. Desculpa eu acrescentar mais, porque não, você passou querida, mas é isso mesmo. Eu sei que o teu tempo, você fala muito, muito precioso para nós. Sabe por que eu chego eu quero falar? Porque você desperta isso no estudo que você faz. Graças a Deus. Você está entendendo? Toda a glória. E agora, é essa mesmo. Nem sei se o que eu falo está certo, você tem que me dizer, isso aqui não está corretíssimo. O teu raciocínio só acrescentou, é isso mesmo. A ideia é essa. Eu não estou aqui falando como sabidona, viu? É o que Deus me dirige a hora que você vem falando. Você vem falando, eu falo, se a gente estivesse junto, você parava em cada versículo, um acrescentava o outro. Mas aqui não dá, eu tenho que guardar o que é que ficou, e depois eu falo, nossa, eu estou vendo assim. Porque aqui enriquece tanto o outro lado, como o lado dos que servem a Deus. Não só nós que estamos aqui, mas os outros que vão assistir esse vídeo. Isso é bênção, querida. E é essa a ideia mesmo. A escola bíblica tem que ter essa interação. Até porque... Eu falo assim, você acrescenta muito. Por isso que ele fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, isso aqui não pensa que eu penso isso antes. Às vezes eu nem vejo esse texto, eu leio por ler. Mas quando você está pregando, que a gente está aqui, e Jesus está aqui, ele dá um outro prisma assim, que ajuda aquilo ali. Exatamente. Não é assim? Ele vai... Mas é por isso que a palavra é viva. É essa a ideia. Tá? E eu queria só acrescentar, inclusive, no que você disse, que Jesus ele tinha livre trânsito e algumas vezes ele foi sentar junto com pecadores e foi criticado por isso. Tinha livre trânsito no meio disso, sem se contaminar. Amém. Glória a Deus, né? Obrigado, querida irmã Maria Alice, pela sua contribuição. Eu te agradeço muito também, viu?
pelo teu esforço e por tudo que você tem trazido. A Deus toda a Eu glória. estou aprendendo muito, viu, com essa Glória classe. a Deus. Glória a Deus. Muito com você aí. Aline, fica à vontade, a palavra é sua. Me fez lembrar, né, dando gancho de tudo que foi falado, acho que esse capítulo mostra bem, Tiago mostra que a vida do cristão é para fazer a diferença, total diferença. Exatamente. E aí, até o que o pastor comentou, né, não tem como nós nos desligarmos do mundo, nós vivemos com pessoas que não são cristãs, no trabalho, na família, a vizinhança, e aí me lembra o Salmo 1, que nós não devemos... Bem lembrado. E olha, eu nem me tinha lembrado disso. Né? Nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Então, o equilíbrio. E aí eu me lembrei do meu marido. Meu marido trabalha na área da enfermagem, dentro de um hospital, né? As histórias que ele me conta, as pessoas com quem ele tem que se relacionar ali, é totalmente contra. Então, precisa haver um limite, né, de você saber quando que é a oportunidade de você evangelizar e quando que é a oportunidade, o momento de você se afastar. E aí me lembro também de Romanos 12 que fala claramente, nós não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo. Né? Então, acho que cabe bem aqui. Eu vou frisar 3 pontos que eu falo que são experiências que eu tenho vivido, né, que eu já comentei, mas que nem o verso 11 que fala, irmãos, não falem mal um dos outros. E muitas vezes você vai falar, mas eu não falo mal. Mas existem os comentários, né, os desabafos, que era algo que eu fazia muito. Eu brinco com uma amiga, nós tivemos um estudo que falou sobre a difâmia. E aí a gente até brincou, falou, acabou os nossos encontros de desabafo. Porque a gente desabafava, porque fulano na família que fez isso, porque o líder na igreja, o meu líder que fez isso, o pastor que fez isso, eu não concordo. Né? E aí a Bíblia vem, porque a Bíblia ela serve para nos confrontar, para nos mostrar o nosso erro. Então, a difâmia, quantas vezes nós não estamos difamando? E às vezes você não fala, mas você participa. Então, alguém da família que vem e fala, e você precisa cortar. É o que a Bíblia fala. Então, não é algo fácil, mas é algo possível, né? De se fazer, algo que a gente tem que prestar atenção. O verso 8 que fala, aproxime-se de Deus, né? Que nem o pastor falou, quando você está muito próximo de Deus, você começa a ver, né, a perceber, você tem esse discernimento do que é obra da carne, o que é obra maligna. E recentemente eu passei, esse ano letivo, quando eu peguei, cada ano você pega uma sala, e uma mãe de uma aluna ligou para mim, falando um monte de coisa, e ali eu já percebi que não só existe a necessidade muito grande de Cristo naquela família, mas eu vi que tem uma obra maligna na vida daquela família. E aí eu comecei a orar por essa mãe. E todos os dias eu e uma amiga, nós oramos pelo WhatsApp, e foram 2 dias, gente, 2 dias seguidos que eu e minha amiga, nós oramos por essa mãe. E sem brincadeira, nessa semana eu passei uma provação com essa mãe, no meio da aula online, essa mãe veio, essa mãe atrapalhou a aula, falou um monte, muito grossa, muito mal educada, e aí a sua natureza humana vem, entendeu? Mas aí eu já falei para meu marido, eu falei, isso é obra do inimigo. O inimigo está revoltado porque eu estou orando essa semana por essa mãe. Então a minha luta não é contra ela. A minha luta é contra a carne, é contra o espírito, é contra potestades. Né? Então, isso me fez ver porque eu estou próxima de Deus. Então, o Espírito Santo já me deu discernimento de que era uma obra maligna que estava revoltado. E aí, o verso 3, né, que também me chamou muita atenção. Pedem e não recebem, pois seus motivos são errados. E eu tenho isso como meu testemunho de vida que eu falo, né, eu era casado de jovem, né? Um casal jovem, e nós não tínhamos carro. E isso fazia falta para a gente, para ir no mercado, para ir passear. E eu não tinha uma vida de oração, essa vida de oração que os crentes falam, né? E teve um sorteio, né? No shopping, você compra, tem sorteio, eu sorteei um carro. Eu falei assim, eu vou fazer um teste, eu vou orar, e vou pedir esse carro. E assim eu comecei a orar. E
para minha frustração, eu não fui atendida. Eu não tive meu desejo realizado. E aí, eu pensei dentro de mim, eu falei assim, esse negócio de milagre deve ser só para os super crentes mesmo, né? Não é para mim. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso na maneira como ele trabalha, que no mesmo dia que eu fiz a leitura diária, veio aquele versículo, acho que, se não me engano, é de Mateus ou de Lucas, agora eu não lembro, que fala a mesma coisa, pedis e não recebeis, porque você pedis para os seus próprios deleites. E aquilo muito me impactou. E a partir dali, então, eu comecei a ter uma vida de oração com Deus. E aí, durante um ano, eu lembro até hoje, ano de 2013, foi quando eu realmente tive essa aproximação e eu tinha o desejo, eu planejava engravidar e eu pedi para o Senhor, né? Eu falava que eu tinha o desejo de ter um casal de gêmeos. Mas eu falava para o Senhor que era apenas um desejo meu, expliquei, falei para Deus o porquê, mas acima de tudo, Senhor, seja feita a tua vontade, mas o que for vir, que seja gêmeos, que seja um, e se vier, que seja para a tua honra e tua glória, que seja para viver nesse mundo, para honrar e glorificar o teu nome, é para isso que eu quero filhos. E assim passou durante um ano, ninguém sabia o que eu havia pedido, só eu e Deus. E eu falo hoje para a honra e glória do Senhor, porque eu não merecia. E veio o meu casal de gêmeos, que hoje estão com 6 anos. Aleluia! E eu sempre vou contar esse testemunho, porque é isso, né? E eu creio, eu tenho a plena convicção, hoje não é fácil você planejar engravidar, você ter um filho, colocar um filho nesse mundo tão mal, mas é essa convicção, né? E eu oro ainda diariamente pelos meus filhos, eu falo, Senhor, eu creio, né, que o Senhor cumpra na vida deles aquilo que eu lhe pedi, que eles vivam nesse mundo para a honra e glória do Senhor. Amém. Esse versículo fala muito, acho que é um grande exemplo, né, porque muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que é passageiro, que é lá que Tiago fala no final, que é passageiro. Você faz tantos planos, né? Mas eu gosto de falar esse testemunho porque eu não merecia e acho que é um bom exemplo, né? Eu pedi algo e não tive, de repente eu pedi algo e tive. Então, são duas coisas bem, bem diferentes. Glória a Deus. Obrigado, Aline. Fechou com chave de ouro, gente. É ousada, ainda pede 2, né? Misericórdia! Que benção! É aquele negócio, se soubesse disso, tinha falado, fala primeiro o seu testemunho, depois eu dou a aula. Aí ela nem precisa dar aula. Glória a Deus. Deus continue te abençoando. Obrigado. Obrigado, irmã Maria Alice, pela sua contribuição. Aline, muito obrigado também por esse testemunho que não só nos alegra muito, mas enriqueceu demais o nosso dia. Eu Amém. falo que eu sou apenas um colaborador aqui, um facilitador. O que vocês fizeram hoje, vocês duas, foi maravilhoso. Muito, 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 muito obrigado mesmo. Bênção demais. Eu vou pedir para o Luiz orar, agradecendo pelo estudo dessa manhã. Pode ser, Luiz? Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos alimentou mais um pouco hoje, Pai, da tua palavra, os testemunhos, Pai, tudo que foi falado aqui, Jesus. Eu peço que o teu Espírito Santo nos conceda assim, Pai, cada dia mais unidos, Senhor, mais humildes, Pai, perante a tua face, o teu poder, Jesus. Nos carregue, Pai, no teu colo, Pai, para falar a verdade. Eu preciso disso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Glória ao teu nome. Amém. Amém, Jesus. Amém.